A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui quem vos fala é o presbítero Marcos Vinícius. E nesse momento Deus tem uma palavra de cura para a sua alma. Neste momento Deus tem uma palavra de libertação para você que se encontra aprisionado, sem saída, sem saber o que fazer. E eu te peço no nome de Jesus Cristo que você fique até o final e guarde o que Deus falará contigo através da palavra dele. Eu convido os irmãos a estar lendo Êxodo capítulo 6, versículo 1 ao 13. Mas o Senhor disse a Moisés: agora verás o que farei a Faraó, porque por mão forte os deixará ir. Sim, por mão forte os lançará de sua terra. E Deus falou a Moisés, ele disse: eu sou Yahvé. Eu apareci a Abraão, Isaque e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, Yahvé, não fiz conhecer a eles. Eu estabeleci minha aliança com eles para lhe dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual eles moraram como estrangeiros. E eu ouvi o gemido dos filhos de Israel, que os egípcios oprimem com trabalho. E eu me lembrei da minha aliança. Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou Yahvé. Eu vos tirarei de debaixo do jugo dos egípcios. Eu vos livrarei da sua escravidão. Eu vos salvarei com braço estendido e com grandes juízos. Eu vos tomarei como meu povo e serei vosso Deus. E vós sabereis que eu sou Yahvé, vosso Deus, que vos tirou de debaixo do jugo dos egípcios. Eu vos introduzirei na terra que jurei dar a Abraão, Isaque e a Jacó, e que vos darei por herança. Eu sou Yahvé. Moisés falou assim aos filhos de Israel, mas eles não escutaram Moisés por causa da fraqueza de espírito e do trabalho difícil. E o Senhor tornou a falar a Moisés, dizendo: vai, fala a Faraó, rei do Egito, que os deixe os filhos de Israel saírem da sua terra. Mas Moisés falou perante o Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não me escutaram. Como, pois, Faraó me ouvirá? Eu tenho lábios vagarosos. Mas o Senhor falou a Moisés e a Arão. Ele deu ordens para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para tirarem os filhos de Israel da terra do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos diante de um texto a qual vai nos relatar sobre a dificuldade que os israelitas, que eram o povo de Deus, que Deus escolheu para ser povo dele, estavam passando. Então o Senhor se dirigiu para Moisés, que era o líder daquele povo, e que Deus tinha prometido para Moisés que Deus, através de Moisés, libertaria aquele povo grandioso da terra do Egito, que eles estavam presos, eles estavam sendo escravos dos egípcios. Mas Deus, pela misericórdia dele, levantou Moisés para libertar o povo dele. Então Deus, o Senhor, disse para Moisés: agora verás o que farei a Faraó, porque por mão forte os deixará ir. Sim, por mão forte os lançará de sua terra. E Deus falou a Moisés, ele disse: eu sou Yahvé, que significa eu sou o que sou.
Então nós vemos a ira de Deus nitidamente quando Deus fala com Moisés: agora verás o que farei a Faraó. E quando Deus ele determina, quando Deus ele decreta, quando a mão de Deus pesa, não há diabo, não há enfermidade que possa impedir o agir de Deus. Porque quando Deus ele quer fazer, ele faz, querendo ser humano ou não. Quando Deus está falando, quando Deus promete, ele faz, crendo o ser humano ou não. Ele não muda, ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então Deus estava irado e Deus mostrou para Moisés: agora verás o que farei a Faraó, porque por mão forte os deixará ir. Estava falando do povo de Deus. Por mão forte, Faraó vai deixar o meu povo ir. E ele vai tirar o meu povo da terra dele. Então Deus falou para Moisés: Moisés, eu sou Yahvé, eu sou o que sou. Eu apareci para Abraão, Isaque e Jacó, os seus antepassados. Só que eu me apresentei como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome Yahvé não fiz conhecer a eles. Então nós vemos que Deus, se nós estudarmos Deus, ele tem diversos nomes, ele se apresenta em diversas formas. Então eu aprendo que não só o nome do Senhor é representado como diversas formas, assim como Deus ele faz da forma que ele quer. Deus ele se apresenta para a humanidade em diversas formas, em forma de dificuldade, em forma de dores, em forma de solidão, em formas de abandonos. Deus ele se apresenta ao ser humano em diversas formas. Só que às vezes o ser humano não entende. E o ser humano acaba indo para caminhos que o levam à derrota. O ser humano acaba fazendo coisas que o levam à queda, por não entender que Deus está se apresentando para ele. Não da forma que ele quer e nem da forma que ela quer, mas na forma divina do Deus Todo-Poderoso. Então nós temos que entender que na alegria, na tristeza, na dor, na dificuldade, Deus ele está se manifestando sobre a nossa vida com um propósito, com um objetivo, não de te fazer ser uma pessoa infeliz, não de te querer ver reclamando da sua vida, pela dor, pela dificuldade, mas para que você possa buscar a Ele e entender que o mesmo Deus que se apresentou na forma de dificuldade é o mesmo Deus que pode se apresentar como forma de solução para a sua vida. Porque Ele é Deus. Ele faz e fez todas as coisas para a glória e para a honra do nome dEle. Louvado seja Deus. E se os irmãos forem ver no Evangelho de João, os irmãos vão ver que relata sobre uma dificuldade que um jovem tinha. Ele era cego de nascença e os discípulos perguntaram para Jesus: quem pecou? Os pais dele ou ele pecou para que ele pudesse nascer assim? Os discípulos pensaram que aquela dificuldade, aquela doença é porque os pais dele tinham cometido algum pecado para ele nascer daquela forma. Só que Jesus falou: nem ele, nem os pais deles pecaram, mas ele nasceu assim para que a obra de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado através da vida dele. Então tem pessoas que nascem deficientes, tem pessoas que nascem com problemas porque Deus quis que essas pessoas nascessem assim. Mas irmão, por que Deus quis que essas pessoas nascessem assim? Será que Deus não ama essas pessoas? Será que Deus não gosta dessas pessoas para permitir que elas nascessem com problemas, deficientes, com dificuldades? Não, meu irmão, não, minha irmã. Deus quis assim para que Ele mesmo possa revelar o poder dEle
e mostrar para a humanidade que o mesmo Deus que fez o cego é o mesmo Deus que pode dar vista ao cego. O mesmo Deus que criou o problema é o mesmo Deus que dá a solução para os problemas. Tem coisas que nós não entendemos, mas não significa que Deus ele está fora do controle. Não significa que Deus ele não sabe o que está fazendo. Louvado seja Deus. Então, Deus se apresentou para Moisés e falou: eu apareci a Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome Yahvé, que significa eu sou o que sou, não fiz conhecer a eles. Eu estabeleci minha aliança com eles para lhes dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual eles moraram como estrangeiros. Ou seja, Deus prometeu que essa terra de Canaã seria dada aos israelitas, a qual, no tempo antigo, Abraão, Isaque e Jacó, eles moraram como estrangeiros. E Deus ele fala: eu ouvi o gemido dos filhos de Israel, que os egípcios oprimem com trabalho, e eu me lembrei de minha aliança. Então nós vimos que Deus ele fala que ele viu o gemido, o sofrimento dos israelitas, do povo dele que estava oprimido pelos egípcios, e que ele se lembrou da promessa que ele tinha feito, que ele daria a terra de Canaã para o seu povo. Só que como que o povo de Deus herdaria a terra de Canaã se eles estavam aprisionados, se eles estavam mantidos em cativeiro na terra do Egito? Então Deus se lembrou da aliança, da promessa que ele fez ao povo dele. Então Deus ele mostra aqui que ele estava ouvindo sempre o gemido dos filhos de Israel. Então nós temos que entender que Deus ele não muda e que Deus continua vendo o gemido de cada ser humano que está na terra. Sendo ele crente, sendo ela não crente, Deus está vendo o sofrimento da humanidade. Deus quer ajudar a humanidade. Deus quer ajudar o ser humano que é falho, que é pecador. Então nós temos que entender que Deus, ele desde os tempos passados, ele sempre viu, sempre ouviu e sempre quis ajudar o ser humano. Porque Deus ele não muda. Deus ele é amor, ele é a existência do amor. Então, não pense você que Deus não está vendo o teu gemido. Não deixe o diabo botar na sua cabeça que você está sozinho, que você está sozinha, porque Deus está vendo o teu gemido. E você tem que entender que Deus, ele tem poder para te livrar, para te tirar dessa situação que você está vivendo. Só que você tem que crer, guardar e aceitar a palavra dele na sua vida, para que ele possa agir com grande poder na sua vida. Então Deus, ele se lembrou da aliança que ele fez com o povo dele, de dar uma terra que manasse leite e mel, a Canaã. Então Deus falou para Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou Yahvé, o Senhor, e vos tirarei debaixo do jugo dos egípcios, e vos livrarei de sua escravidão, e vos salvarei com braço estendido e com grande juízo. Então Deus, ele dá uma ordem para Moisés: olha, Moisés, você vai lá e fala para os filhos de Israel: eu sou Yahvé, o Senhor, e eu vou tirar vocês debaixo do jugo dos egípcios que vocês estão vivendo. Eu vou livrar vocês da sua escravidão, e eu vou salvar vocês com braço estendido e com grandes juízos.
Olha o cuidado e o amor de Deus pelo povo dele. Por Deus ter se lembrado da aliança que ele fez com os israelitas, de dar a terra de Canaã. Então Deus é tão tremendo e tão poderoso que ele decidiu tirar o povo dele do jugo dos egípcios. Ele decidiu tirar o povo dele que estava sendo oprimido por Faraó e seus homens. Então Deus ele falou: eu vou tirar vocês desse jugo. Eu vou livrar vocês da sua escravidão e vou salvar vocês com o braço estendido e com grande juízo. Meus irmãos, Deus ele é poderoso. E através de Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário, Deus ele tem poder para te livrar desse jugo que você está vivendo. Eu não sei qual é a opressão, eu não sei qual é a enfermidade, qual é a dor que você está sentindo, mas através de Jesus, que é o próprio Deus, Ele tem poder para te livrar desse jugo, para te tirar da tua situação que você está vivendo. Somente Deus, através de Jesus, pode te tirar desse jugo, desse choro, dessa dor que você está vivendo. Louvado seja Deus. E só Ele pode te livrar da sua escravidão. Talvez você esteja escrava do sentimento de pessoas. Você esteja presa espiritualmente a alguém. Você esteja preso a objeto, a lugares. Só que Jesus, Ele tem poder para te livrar da sua escravidão. Porque João 8,32 fala: e conhecereis a verdade vos libertará. É só você decidir conhecer a Jesus e Ele vai te libertar da sua escravidão. É só você decidir dar ouvido a esta palavra e o Senhor Ele vai te libertar dessa escravidão que você está vivendo. E Ele vai te salvar com o braço estendido e com grande juízo. Porque foi para isso que Deus, Ele se manifestou, para tirar o ser humano do jugo pesado, o jugo do pecado, para livrar o ser humano da escravidão desse mundo e para salvar o ser humano da condenação eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus ele falou através de Moisés: eu vos tomarei como meu povo e serei vosso Deus. E vós saberei que eu sou Yahvé, vosso Deus, que vos tiro debaixo do jugo dos egípcios. Eu vos introduzirei na terra que jurei dar a Abraão, Isaque e a Jacó, e que vos darei por herança. Eu sou Yahvé. Então, quando nós assumimos um compromisso de viver com Deus, acreditar em Deus, o próprio Deus, Ele se encarrega de pelejar pela nossa vida, de batalhar pela nossa vida, de libertar a nossa alma e nos ajudar a vencer as dificuldades. Por nós reconhecermos que Ele é o nosso Deus e que nós somos o povo dEle. Então, viver com Deus, seguir a Deus, é você entender que Ele vai estar contigo a todo momento. É você entender que Ele vai te livrar das prisões espirituais que te cercam e que lutam para tentar te derrubar. Porque você é povo de Deus. Você é escolhido de Deus. Então Moisés, ele questionou. Moisés falou assim aos filhos de Israel, mas eles não escutaram Moisés por causa da fraqueza do espírito do trabalho difícil.
Moisés foi lá e deu a palavra que Deus tinha mandado. Só que o povo de Deus estava fraco, estava caído, estava abatido por causa do trabalho difícil. E eles não ouviram, não acataram a ordem que Moisés deu. Então, é muito triste porque nós vivemos em uma batalha espiritual. Nós temos que lutar contra a nossa carne. E Deus, Ele fala conosco. Só que por causa dessa carne que é falha, é pecadora, que é fraca, muitas das vezes nós não ouvimos a voz de Deus, porque nós estamos fracos. A nossa carne está fraca, a nossa mente está fraca, por causa do trabalho, por causa do cansaço do dia a dia, nós ficamos fracos e não ouvimos a voz de Deus. Só que eu falo uma coisa de Deus para a sua vida. Nos momentos de fraqueza, nos momentos de tristeza, assim como no momento de alegria, nós temos que buscar a Deus. Nós não podemos deixar a nossa fraqueza, o nosso cansaço, a nossa dor impedir com que a palavra de Deus entre em nossos corações. Porque é isso que o diabo quer. O diabo quer encher o ser humano de trabalho, de dificuldade, para o ser humano não ouvir a palavra de Deus, para o ser humano não ir para a igreja, para o ser humano não se dedicar a Deus, porque está cansado, está cansada, está com muitas responsabilidades da terra. Louvado seja Deus. E o Senhor tornou a falar para Moisés, dizendo: vai e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe os filhos de Israel saírem da sua terra. Mas Moisés falou perante ao Senhor, dizendo: os filhos de Israel não me escutaram, como, pois, Faraó me ouvirá? E eu tenho lábios vagarosos. Então o povo de Deus não conseguiu ouvir o que Moisés tinha dito, porque o povo estava cansado, estavam arduamente exaustos por causa do trabalho. E tinha outro problema. Moisés era pesado de língua, ele não conseguia falar direito. Só que Deus falou para Moisés e Arão, que era irmão de Moisés, e deu ordem para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para tirarem os filhos de Israel da terra do Egito. Então, nós estamos lutando. Nós temos que lutar e não desanimar. Nós temos dificuldades do lado de fora e temos também dificuldade do lado de dentro. Só que Deus, Ele quer fazer e nós não podemos deixar com que essas dificuldades impeçam o agir de Deus. Faça, obedeça mesmo você estando no momento de fraqueza. Obedeça a palavra, obedeça a voz de Deus, mesmo tendo problemas do lado de fora, com pessoas, e mesmo você tendo problemas com você mesmo. E Deus, Ele vai te usar para libertar pessoas, para tirar pessoas da escravidão e da servidão e do jugo desigual. Louvado seja o nome do Senhor.